Pode começar. Pronto. Nosso seminário é sobre a rede de atenção à saúde, rede de atenção psicossocial, o grupo composto pela Bruna, pela Cícima, Kalina Pérez, Leonardo Carvalho, Marcos Eduardo e Rebeca Veloso. Somos o grupo B1. Pode passar. Como introdução desse tema de rede de atenção psicossocial, o objetivo dessa rede é ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, assim também como promover a vinculação das pessoas aos pontos de atenção e também garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde do território. Bom, como aconteceu a reforma psiquiátrica e os serviços substitutivos. A reforma de saúde mental, como no campo de conhecimento ou área de atuação, tem a sua história atravessada pela história da psiquiatria e pela história do alienismo, por Felipe Pinel, o pai da psiquiatria. Pinel, apesar de propor a liberdade dos loucos, libertados das correntes, ainda os submetia ao tratamento asilar, sob um regime de isolamento, surgindo com isso o que ele denominou de tratamento moral. No século XVII, trouxe a criação da modalidade de hospitais, a saber, o Hospital Geral, que passou a cumprir a função de mantenedor da sociedade e da política mais explícita. Já Michel, o Hospital Geral foi fundamental, foi de fundamental importância para a definição de um novo lugar social para o louco e a loucura na sociedade ocidental. Já no Brasil, até o século XIX, já no período pré-republicano, os loucos eram incorporados às paisagens urbanas como pessoas de rua e que não como em termos de hospício. Em meados do século XIX, o doente mental que ainda podia desfrutar de apreciável grau de tolerância à sociedade e a relativa liberdade passou a ser tratado nas Santas Casas de Misericórdia. Já na virada do século XX, essa reforma ela passou a se orientar pela crítica à insuficiência do asilo, produzindo, por exemplo, os modelos das colônias agrícolas. Essas colônias elas passaram a serem copiadas, né, por todas as capitais do Brasil e elas se proliferaram como hospitais psiquiátricos, para onde os doentes mentais tinha a ideia principal de tratar e também reeducar eles pelo trabalho, fornecendo um ambiente calmo e regrado. Já na psiquiatria preventiva, proposta por Geraldo Kaplan, ele adotou o conceito de crise e assume a característica de uma proposta de saúde mental comunitária. Daí advém a estratégia que hoje utilizamos, que é o trabalho à base comunitária e equipes de saúde mental como consultores comunitários, identificando e intervindo em crises individuais, familiares e sociais. Esses serviços substitutivos, a experiência que mais demarcou esse processo foi na Itália, em Franco Basaglia, no Hospital Psiquiátrico de Trieste, na qual foram fechados os pavilhões e as enfermarias psiquiátricas e criados outros serviços e dispositivos substitutivos ao modelo psiquiátrico influenciado pela proposta comunitária terapêutica e a psicoterapia institucional. Agora a gente vai dando continuidade com as redes de apoio que prestam esse serviço de atenção psicossocial. E a primeira é a rede de atenção psicossocial, ela é a mais abrangente, né? E ela é destinada para fazer esse acompanhamento, acolhimento das pessoas em sofrimento psíquico ou transtorno mental, mas também que faça uso de álcool, drogas e crack, né? E tudo dentro do Sistema Único de Saúde. Essa rede de atenção psicossocial foi instituída em 2011 e a finalidade dessa criação é justamente ampliar e articular esses pontos de atenção à saúde para as pessoas que têm esses transtornos. E aí, dentro dessa rede de apoio psicossocial, a gente tem a RAPS,
né, que compõem a rede de atenção psicossocial, e tem os objetivos gerais e específicos. A gente vai dar mais ênfase aqui nos gerais, que é a ampliação do acesso a esse atendimento, a promoção das pessoas, não só ampliar, mas também promover, facilitar o acesso das pessoas com sofrimento, transtorno mental, que façam uso do crack, álcool e outras drogas, e também incluir as famílias nesses pontos de atenção. E garantir a articulação e integração dos pontos, articulação com quem? Com a equipe de saúde da família, com o NASF, em todo o território. E dessa forma qualifica o cuidado, né, por meio do acolhimento ao paciente. Aí agora a atenção básica em saúde, que é o local que inicia-se a prestação desse serviço. E aí a psiquiatria preventiva, ela veio lá da medicina preventiva, iniciou-se com medicina preventiva, e aí para enfatizar mais esse atendimento psicossocial, criou-se, vamos dizer assim, né, a psiquiatria preventiva, e ela foi proposta por Gerald Kaplan, como já foi citado pela Kalina. E aí esse atendimento voltado à psiquiatria preventiva, ela é realizada em 3 níveis: a prevenção primária, secundária e terciária. Então, a primária vai intervir nas condições que pode vir a surgir doença mental, ou seja, realmente é uma prevenção precoce, é realizada pelo município. A prevenção secundária já intervém em busca do diagnóstico, ou seja, já teve a primeira suspeita, então agora vai buscar o diagnóstico e o tratamento precoce da doença mental. E a terciária já é a busca da readaptação do paciente à vida social, né? Depois que ele faz o tratamento e melhora. Então, são esses 3 níveis. E alguns princípios aqui da atenção básica em saúde, né? Alguns fundamentos. A promoção da saúde, a noção de território, ou seja, onde você fazer o trabalho de territorialização primeiro para poder ampliar o acesso a esse atendimento, acolher, fazer o vínculo e se responsabilizar pelo paciente em toda a sua integralidade. O atendimento tem que ser integral e intersetorial. Além disso, com vários profissionais envolvidos, é o que a gente está vendo direto. O apoio matricial entra muito aqui para fazer esse questionamento, esse levantamento de dados. Depois analisar. Além disso, fazer a desinstitucionalização, né, porque vai para essas redes de atenção, e a reabilitação psicossocial. Esses são os fundamentos da atenção psicossocial. Agora, a unidade básica de saúde, né, que é algo mais específico ainda de atendimento. Ela vai ter um serviço constituído pela equipe multiprofissional, como eu falei, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Todos eles vão ter esse conjunto de ações, né, que vai trabalhar tanto individualmente como no coletivo. E aí, quais são os objetivos? A promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, ou seja, o paciente que já foi diagnosticado, você fazer o tratamento, acompanhar ele para ter essa prevenção de agravo, fazer o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação social, principalmente, e reduzir os danos, né? Fazer a manutenção da saúde. Então, qual seria o objetivo geral da unidade básica de saúde? Desenvolver e promover a atenção integral, para poder dar mais autonomia às pessoas que se encontram nessa situação de transtorno mental e usuários. Pode passar. Agora, dentro da unidade básica de saúde também, nesse atendimento multidisciplinar, vão ter algumas equipes. Entre elas, que a gente falou aqui, equipes de atenção básica para populações em situações específicas. Por exemplo, pessoas em situações de rua, né? E aí, é o que a gente está falando aqui. Dentro da RAS, tem essas equipes aqui específicas, que são as equipes que compõem o consultório na rua e as equipes de apoio ao serviço na residência, né? Só que de caráter transitório, não tem todo o tempo esse atendimento na residência, não, do paciente. Aí, a equipe de atenção básica do consultório de rua vai ser constituída por quais profissionais? Eles atuam de forma itinerante, né? Dependendo da necessidade local, ofertam as ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, e aí a responsabilidade dessa equipe está dentro do âmbito da rede de atenção psicossocial, que é justamente ofertar o cuidados em saúde mental e outros cuidados também para essa população específica, e de acordo com o Ministério da Saúde, esse consultório de rua, ele fez parte desse programa aqui. Programa CRAC é possível vencer, porque o índice de usuários, né, que estão em situação de rua, que fazem uso do crack é muito alto.
Então, fez essa vinculação com esse programa. E as ações vão ser desenvolvidas em 3 eixos, que é a prevenção, o cuidado e a autoridade, ou seja, a pessoa ter autonomia para se autocuidar depois. E dentro desse eixo também vai ser desenvolvido em 3 pontos de atenção psicossocial, CAPS, principalmente o CAPS 3, porque ele funciona 24 horas. Aí nesse CAPS 3 aqui também vai ter vinculado a ele a unidade de acolhimento, os leitos de saúde mental em hospitais e clínicas, o consultório na rua, que a gente acabou de falar, e a formação técnica para os profissionais de nível médio superior. Agora, a equipe que faz a atenção residencial de caráter transitório, qual é a função dele? É oferecer o suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção, ou seja, a população que está em algum tratamento, que não vai muito para o hospital, ou mesmo realmente preferiu ficar em casa, então tem que ter esse atendimento pelas equipes de saúde de família e NASF, e coordena também o cuidado e presta serviço de atenção à saúde. Tudo isso de forma longitudinal, ou seja, é articulado, são integrados os setores, com os pontos de atenção da rede. E dentro desse eixo também ainda tem o Centro de Convivência e Cultura, que ele é bem desenvolvido, e também é muito importante, porque trabalha muito o lado também psicológico e da inclusão também. Então, esse centro de convivência, ele é articulado às redes de saúde, principalmente a rede de apoio psicossocial, e vai ser oferecido à população espaço de socialização para ele produzir e intervir também na cultura e na cidade, ou seja, eles vão se adaptar e vivenciar mesmo a cultura deles. Porque quando a pessoa está nessa situação, ela não tem muita noção, né, do meio que ela está. Então, essa busca, essa volta da pessoa nesse tratamento para sociabilizar ela, a cultura ela é muito importante. E esses centros são estratégicos para a inclusão social, é o que a gente está falando, né? Incluindo as necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e drogas. Fazer esse trabalho de socialização utilizando a cultura. Agora a gente vai para o núcleo de apoio à saúde da família, que é realmente onde organiza todas essas ações e faz o acompanhamento. E aí ele é vinculado à unidade básica de saúde e vai ter profissionais de diversas áreas, né, de conhecimento, que vão agir de maneira integrada. Aí ele vai ser responsável por apoiar esse núcleo da família. Apoia as equipes de saúde da família e as equipes de atenção básica, que a gente acabou de falar, que é o consultório de rua, que é o atendimento residencial, que é o centro de vivência e de cultura. Atuam diretamente no apoio matricial, que é justamente quando você coleta todos os dados e a equipe multiprofissional vai fazer esse levantamento para ver o que é que precisa melhorar. E, se necessário, compartilha, né, com as unidades do NASF, que está vinculado. Aí o processo de trabalho dos profissionais do NAV ele vai ser desenvolvido pelo apoio matricial, que a gente falou, que é o compartilhamento de informações, e aí eles vão criar espaços coletivos para fazer essa discussão e planejar as possíveis intervenções para melhorar. Além disso, vão organizar e estruturar os espaços de atendimento compartilhado e fazer as intervenções específicas, tanto com o usuário como da família, né, que faz o acompanhamento. E a equipe do NASF vai utilizar quais ferramentas? O projeto terapêutico singular, todos eles são ferramentas tecnológicas. O projeto de saúde no território, o apoio matricial, a clínica ampliada e a pactuação do apoio entre a família e o usuário. Agora, para a gente finalizar essa parte de rede de atenção psicossocial, a gente vai falar específico da atenção psicossocial, ou seja, o que é essa atenção em si. Ela vai ser um centro e vai ter várias modalidades, né, que vão fazer essa atenção psicossocial estratégica, de acordo com a necessidade da população. E o CAPS, ele é o serviço de referência, tanto para casos graves, como para casos de reabilitação, ou cuidados mais e menos intensivos também. O CAPS, ele também vai fazer a reinserção psicossocial e vai fazer a intervenção com as equipes que a gente está falando, do NASF e de saúde da família. Pode passar. Isso tudo o Centro de Atenção Psicossocial faz, essa integração. E aí, mais uma vez, a gente dando atenção aqui, que ele é constituído por equipe multiprofissional, que vai fazer a interdisciplinaridade, né, de acordo com a necessidade para atender as pessoas. E, de acordo com o Ministério da Saúde, esses centros de atenção psicossocial vão ser
organizados, né, de forma estratégica em 3 modalidades: o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3, sendo que o CAPS 3 ele funciona, tem atendimento 24 horas, é para casos mais graves também. Pronto. Boa noite, professor. Eu vou continuar aqui, né? Falar sobre a atenção urgência e emergência, que ela é responsável pelo acolhimento a classificação do risco e cuidado nas situações de urgência, né? E emergência das pessoas que apresentam um sofrimento ou transtorno mental ou alguma necessidade decorrente do abuso de drogas. Os pontos de atenção dessa rede, eles deverão sempre se articular com os CAPs. Pode prosseguir. Aqui a gente falando da atenção residencial, né, de caráter transitório. As unidades de acolhimento, né, que é a palavra-chave dessa rede de atenção, elas apresentam funcionamento de 24 horas em ambiente residencial para pessoas com essas necessidades, né, devido ao abuso de drogas, como álcool, crack, independente do sexo, e que demandem algum tipo de acompanhamento terapêutico, que vai de até 6 meses. Passando disso, já entra outros casos. E é dividido, existem unidades para acolhimento adulto e unidades para acolhimento infanto-juvenil. No caso, agora falar sobre a atenção hospitalar, que ela se destaca muito pelos leitos de saúde mental, né, nos hospitais em geral, e no serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento, algum transtorno mental. E oferece suporte hospitalar por meio das internações de curta duração, tendo sempre uma equipe multiprofissional e acolhendo os pacientes articulados ao CAPS e outros serviços de rede de atenção psicossocial, para a construção desse projeto terapêutico singular, que visa aquela multidisciplinaridade, e manter essa estrutura para que o paciente ele seja atendido de maneira integral. Pode prosseguir. Aqui umas estratégias de desinstitucionalização, elas visam garantir às pessoas com necessidades de atendimento psicossocial, né, no caso, em situação de longa permanência, né, que a gente tinha citado, o cuidado ele é integral, né, por meio de estratégias substitutivas, promovendo a garantia dos direitos, né, como a autonomia, o exercício da cidadania e buscando sempre a inclusão social. E o serviço residencial terapêutico, eles são casas inseridas nas comunidades, né, que são destinadas a acolher pessoas de internação de longa permanência que já é o quadro de 2 anos ou mais sem parar, vindas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, sendo sempre considerado as particularidades de cada uma dessas pessoas. E aqui a gente vai falar de algumas estratégias de reabilitação psicossocial, que é composta por iniciativas de trabalho e geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais. Isso é muito importante porque depois da pessoa ser tratada, ela tem que ser reintegrada na sociedade, porque muitas vezes ela sofre preconceito, e ela tem dificuldade para se inserir novamente em mercado de trabalho e afins. A reabilitação ela tem o objetivo de defender a inclusão, né, do paciente nessas políticas públicas, né, e o atendimento integral mediante as ações de prevenção, promoção e reabilitação, possibilitando também a valorização do potencial, da individualidade de cada portador de transtorno mental e sempre trabalhar as limitações dele. Por exemplo, pessoas de espectro autista, elas costumam ter certas dificuldades, mas muitos deles apresentam, às vezes, até inteligências, muitos deles apresentam inteligência acima da média. E pessoas com déficit de atenção e afins.
Para assegurar a acessibilidade e a resolutividade desse cuidado, o tratamento das pessoas que fazem esse uso nocivo desses entorpecentes é sempre necessário trabalhar em rede. Isso é muito importante, aquela rede multidisciplinar de atenção. E é sempre necessária estratégias que vão levando em consideração o multidimensionamento e as relações entre todas essas redes na história de vida do usuário. Pode prosseguir. Quanto aos indicadores da saúde mental, nós vamos dividir eles em quatro, que é a proporção de atendimento em saúde mental, que não leva em conta os usuários de álcool e drogas, a proporção de atendimento dos usuários de álcool, dos usuários de drogas e a taxa de prevalência do alcoolismo. Quanto aos transtornos mentais mais prevalentes, nós temos em primeiro lugar, não dividido constitutivamente, o transtorno de ansiedade, que é subdividido em ansiedade generalizada e as crises de pânico, onde a ansiedade generalizada vai ser mais aquela livre e flutuante, ou seja, é constante e permanente, onde os sintomas ansiosos excessivos ocorrem na maior parte dos dias, por pelo menos 6 meses, para ser considerado uma ansiedade generalizada. E entre os sintomas a gente tem angústia, tensão, irritação, insônia e dificuldade de concentração. Nas crises de pânico, já vão ser mais crises abruptas, que podem ser mais ou menos intensas. E é onde ocorre a importante descarga do sistema nervoso autônomo. Entre os sintomas, a gente tem a taquicardia, o suor frio, a sensação de asfixia, formigamento em membros, podendo ser até nos lábios e nos membros, né, também, a náusea. Sobre os transtornos depressivos, é um problema prioritário de saúde pública. A depressão maior unipolar é a primeira causa de incapacidade entre todos os problemas. Os elementos mais evidentes são humor triste e desânimo. Entretanto, eles possuem uma multiplicidade de sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos, ideativos e cognitivos, relativos à autovaloração, à vontade e à psicomotricidade. Os subtipos episódio ou fase depressiva e transtorno depressivo recorrente, distimia, depressão atípica, depressão tipo melancólica ou endógena, depressão psicótica, estupor depressivo, depressão agitada ou ansiosa e depressão secundária ou orgânica. Próximo. O transtorno bipolar, ele caracteriza por seu caráter fásico, episódico, semelhante aos outros transtornos mentais neurológicos. Os episódios de mania e depressão ocorrem de modo relativamente delimitado no tempo e com frequência. Há períodos de remissão, em que o humor do paciente encontra-se eutímico e as alterações psicopatológicas mais intensas regridem. Ele é caracterizado por episódios depressivos de leves a graves, intercalado com períodos de normalidade e seguidos de fases maníacas ou hipomaníacas. Já o transtorno obsessivo-compulsivo, ele caracteriza-se por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais ou comportamentos compulsivos. Esses quadros são vividos como uma pressão sobre o indivíduo, como algo que o obriga ou o que submete. A esquizofrenia, ela é classificada entre as síndromes psicóticas e apresenta tanto sintomas de primeira ordem quanto de segunda ordem. O de primeira ordem, percepção delirante, alucinações auditivas, eco do pensamento, sonorização do pensamento, difusão do pensamento, roubo do pensamento, vivência de influências na esfera corporal e ideativa. Os de segunda ordem, perplexidade, alterações da senso-percepção, vivência de influência no campo dos sentimentos, impulsos ou vontade, vivência de empobrecimento afetivo, intuição delirante, alterações no ânimo de colorido, depressivo ou maniatiforme. Próximo. Boa noite. Para terminar, vou falar sobre os transtornos relacionados ao uso de substâncias e sua adição. Esse tipo de transtorno ele abrange 10 classes distintas de drogas, que são elas o álcool, a cafeína, a cannabis,
maconha, alucinógenos, inalantes, opioides, sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes e tabaco. Essas drogas, elas são algumas depressoras, outras estimulantes, outras perturbadoras. Um exemplo de estimulante seria a cocaína, depressor o álcool, e perturbadoras seria o cannabis, né? Aí é importante falar de alguns aspectos do manejo de sinais e sintomas do atendimento às situações de crise que envolve o uso de álcool e outras drogas, que são eles. São importantes no processo de trabalho da equipe. São eles a intoxicação, a abstinência, as comorbidades do uso crônico dessas drogas e as dificuldades que elas geram no relacionamento interpessoal. A redução de danos ela tem sido uma das propostas mais concretas no combate ao uso do crack, álcool e outras drogas, pela política pública de saúde. Ela consiste em estratégia para reduzir danos de doenças sexualmente transmissíveis, naquelas drogas que você usa materiais perfurantes, e ela também quanto à redução de danos ampliada com um conceito mais abrangente, por abarcar ações e políticas públicas voltadas para a prevenção de danos antes que eles aconteçam. E esse tipo de abordagem, redução de danos, é um caminho promissor, visto que ele reconhece cada usuário com suas singularidades. Ela também visa a defesa da vida em geral e se constitui como um método, que não exclui o uso de outros também. Aí, para terminar, os problemas de saúde mental eles são responsáveis por uma morbidade significativa em todo o mundo. De acordo com números da OMS, em 2015, 322 milhões de pessoas no mundo sofriam de depressão e com ansiedade eram 264 milhões. No Brasil, a OMS estima que em 2015, 5,8% da população sofreu com depressão e 9,3% sofria com ansiedade. Sendo assim, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo maior de toda a América, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E está a referência bibliográfica. Valeu, professor. Boa noite.